Senhores ministros, representante do Ministério Público, o doutor Rafael Abrita requereu produção de sustentação oral quando do julgamento do processo 30.186 a ser relatado pelo ministro Valmir Campelo. Conceda a palavra ao relator para apresentar resumo do seu relatório. Senhor presidente, eu peço desculpas a Vossa Excelência e aos senhores ministros e à senhora ministra, porque infelizmente eu trago aqui hoje 3 processos, eu não sei qual é que é o mais sensível, né, e um pouco complicado. Esse, por exemplo, senhor presidente, esse processo 30.186 trata-se da entidade Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A questão fundiária, de que hoje é conhecido como Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, senhor presidente, iniciou-se com a fundação, só para Vossas Excelências ter, desde quando vem o problema. Desde a sua fundação em 1596, no engenho da Nossa Senhora da Conceição, da Lagoa, de propriedade de Olga Amorim Soares. Então a propriedade foi adquirida por Rodrigo de Freitas, e que deu o nome hoje atual Lagoa Rodrigo de Freitas. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, Dom João VI resolveu desapropriar o engenho de Rodrigo de Freitas para a criação da fábrica de pólvora. Então a coisa vem se arrastando desde lá para cá, senhor presidente. E atualmente, a área do Jardim Botânico ela foi preservada e posteriormente transformada, vinculada ao IBAMA, até possuir a configuração da atual autarquia, ligada diretamente ao Gabinete do Meio Ambiente. Depois disso foi criado o decreto 56.911, em 65, onde cede de forma gratuita a central de elétricas Furnas, né, mais de 21 mil metros quadrados de área para instalação de linhas de passagem de ocupação que existe até a presente data. Depois, já em 68, o decreto 62.551 autoriza a cessão de mais 26.800 ao Serviço de Processamento de Dados, o SERPRO. Senhor presidente, eu distribuí esse relatório com antecedência para os senhores ministros e para as pessoas envolvidas, de forma que eu pediria, na forma regimental, que Vossa Excelência, por gentileza, consultasse os demais pessoas envolvidas se há interesse da leitura na íntegra do relatório ou não. Com a anuência do doutor Rafael Abrita, a quem agradeço, não há necessidade da leitura do relatório e passa a palavra e pergunta ao senhor representante do Ministério Público se deseja se manifestar. Senhor presidente, senhor relator, senhora ministra, senhores ministros, senhor advogado, quando eu chegava ao plenário aqui agora, o senhor relator elogiou meu parecer, o que me deixa muito preocupado, senhor presidente, porque normalmente, não necessariamente, mas o que vem depois de um elogio já sabemos. Mas reitero, senhor presidente, agradecendo ao senhor relator a gentileza de ouvir, não é de manifestação obrigatória, mas ele achou por bem levar ao Ministério Público essa questão que vem há muito tempo sendo discutida no âmbito judicial, inclusive. Desde Dom Pedro II. Dom Pedro II é citado nesse processo, nobre relator. Então, reitero, apenas a manifestação escrita constante dos autos, senhor relator. Agradecendo mais uma vez a atenção. Obrigado a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao doutor Rafael Abrita para produzir sustentação oral em nome da Advocacia Geral da União. Esclareço que o interessado poderá falar uma única vez sem ser aparteado durante 10 minutos. Excelentíssimo presidente, senhor relator, demais ministros, ministra, professor Lucas. A Advocacia Geral da União se faz presente neste processo, senhores ministros, para rogar que, na verdade, ele seja suspenso e explico as razões. No âmbito, como já foi dito aqui em plenário, esse processo, na verdade, a gente pode até falar que ele é secular.
pelo menos as coisas envolvidas no presente processo, elas são seculares. E, no âmbito do Poder Executivo, já é um processo que vem sendo discutido, as questões envolvidas há muito tempo. Não há 1, 2 anos, mas há quase uma década vem sendo discutido isso. E aqui, inclusive, no plenário, nós temos um ex-integrante do governo que já participou também, enquanto integrante do governo, dessas discussões. E sabe muito bem o quanto complexo é o tema e justamente por causa das posições diametralmente opostas de acordo com o enfoque do interessado. Nesse sentido, no âmbito da Advocacia Geral da União, existe a Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal, que justamente busca tirar da esfera do judiciário questões que envolvam interesses eminentemente públicos e discutido entre órgãos públicos. Nesse sentido, foi instaurada uma Câmara de Conciliação no âmbito da Advocacia Geral da União, justamente para tentar solucionar administrativamente essa questão. E nos últimos meses vem ganhando uma formatação já, vamos colocar assim, numa modelagem próxima do final. Nesse sentido, nós pleiteamos a Corte de Contas que suspenda a análise desse processo, pelo menos até o final dessas negociações, e com uma grande evolução que, até bem pouco tempo, cada órgão estava falando por si só. E, por uma determinação governamental, por uma política governamental, determinou-se que agora, nessa questão especificamente, o governo só age por intermédio do Ministério do Planejamento, mais especificamente a Secretaria de Patrimônio da União. Nesse sentido, senhores ministros, eu peço a suspensão, da análise desse processo, aguardando o desenrolar dessas negociações no âmbito interno da Advocacia Geral da União, mais especificamente no âmbito da Câmara de Conciliação. Muito obrigado. Questão de ordem? Não. Com a palavra o relator para apresentar seu voto em minuta de acordo. Bom, eu lamento não atender desta vez o eminente advogado-geral da União, doutor Rafaelo, onde a gente mantém um entendimento muito positivo com isso. Valmir, eu acredito que... Valmir, acho que o ministro Zé Múcio vai pedir uma questão de ordem, ou pediu a palavra... Certo, só que eu gostaria de deixar registrado também o meu voto. Perfeito. Tá certo? Depois, Vossa Excelência... Vossa Excelência tem a palavra. Eu quero deixar registrado meu voto, porque eu acredito que o meu voto vai até atender a todas as partes. É só retardar mais um processo, um assunto que já vem há 202 anos, lutando para ser regularizado ou não. E só para os senhores terem uma ideia, viu, ministro Zé Múcio, eu estou com esse processo a pedido do próprio, do pessoal do governo, há 1 ano e meio no meu gabinete. Eu não posso aguardar mais isso. De forma que eu trouxe exatamente para a disposição, depois de vários entendimentos. Eu acredito que a maneira como nós estamos fazendo vai atender a todas as partes. É uma maneira conciliatória. Se não, vejamos. Se Vossa Excelência concordar, e Vossa Excelência pode te retirar o pedido de vista. Se não, pelo regimento interno, me dá esse direito de deixar registrado e de ler meu voto com a permissão de Vossa Excelência. Em exame relatório de levantamento, senhor presidente, de levantamento de auditoria de conformidade dos processos de regularização fundiária de interesse social, REFIS, promovido pela Superintendência de Patrimônio da União do Estado do Rio de Janeiro, com enfoque no projeto que abrange a área historicamente pertencente ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A auditoria foi realizada pela Secretaria do Rio de Janeiro, a qual merece elogios pela abordagem profunda e técnica dos temas enfrentados, já há tantos anos. Em razão da relevância da matéria tratada nos autos, solicitei a manifestação do douto Ministério Público junto ao TCU, a qual agradeço muitíssimo, porque muito nos esclareceu, na pessoa do doutor Lucas Rocha Furtado, a valiosa e lúcida colaboração. Merecido, viu, Pedro? Não vem pancada depois. Os problemas fundiários do Jardim Botânico tiveram origem na sua fundação em 1808. Com o passar dos anos, a situação ficou cada vez mais complicada, ao mesmo tempo em que a legislação de tombamento e ambiental restringia a utilização da área.
a ocupação irregular aumentava, com permissão ou não dos administradores do Jardim Botânico. Em razão da importância do assunto, vários agentes com interesses contrários passaram a influir no andamento do projeto de regularização fundiária do Jardim Botânico. Um desses agentes contrários ao projeto formulou denúncia ao TCU, de número que tem um processo, com pedido de medida cautelar para a paralisação dos trabalhos em razão de supostas irregularidades ocorridas em curso da regularização fundiária. Nos autos da denúncia, após a oitiva prévia do responsável pela SPU, o TCU, acatando o meu voto, prolatou o Acórdão 719/2011 e concedeu medida cautelar visando coibir novas concessões de direito real de uso em terrenos do Jardim Botânico, ante a constatação dos pressupostos do fumus boniuris e do periculum in mora. O trabalho de fiscalização realizada pela SESEX identificou vários achados, como a omissão de cessão do Jardim Botânico pela SPU, regularização fundiária em áreas tombadas do Jardim Botânico, proposição de cessão de áreas pelo Jardim Botânico, alienação de áreas sem comprovação de sua necessidade para a administração pública, insuficiência dos controles internos e muitas outras. Após o saneamento dos autos, a SESEC concluiu pela rejeição de justificativa dos gestores e a consequente aplicação de multas sem prejuízo de diversas determinações e fixação de prazo e ciência dos agentes envolvidos. Por sua vez, o Ministério Público do TCU discorreu de forma pontual sobre as questões atinentes às audiências e se manifestou parcialmente de acordo com o encaminhamento sugerido pela unidade técnica, opondo-se sugestão de aplicação de multa aos gestores. O ponto fulcral deste levantamento de auditoria está na possibilidade ou não de haver regularização fundiária em área do Jardim Botânico, tombadas pelo patrimônio histórico e cultural e com relevantes e sensíveis recursos naturais. Soma-se a esse problema a existência de diversas ações de reintegração transitadas em julgado e o conflito institucional entre a entidade e a SPU submetida à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, uma vez que o primeiro reivindica não só a retomada das áreas objeto de regularização, mediante cumprimento imediato dos mandados de reintegração de posse, ora suspenso, como também que ele seja cedido de forma definitiva e regular à área em que situa seus domínios. O TCU já se debruçou sobre a questão fundiária do Jardim Botânico em duas oportunidades. A primeira sobre a minha relatoria nas contas de 2001, do exercício 99, julgada em 2001, e a segunda através de um despacho, através de um parecer de relatoria do eminente ministro emérito Marco Vilaça, que recomendou ao Ministério do Planejamento, então órgão vinculador, considerando o risco da invasão do Jardim Botânico e a necessidade de se viabilizar o cumprimento da citada decisão de 2001, que adotasse as medidas cabíveis para ceder o terreno do Jardim Botânico em regime de concessão de direito real e de uso resolúvel até que fosse averbado em cartório. A situação do TCU tem sido firme, no sentido da necessidade de se resolver o problema fundiário do Jardim Botânico, e já apontou que a primeira solução é a delimitação da área. Nesse sentido, o parquê especializado discorreu em seu parecer com muita propriedade sobre a imperiosa necessidade da delimitação territorial da entidade. Só assim a autarquia poderá exercer com plenitude as suas competências. Caso a delimitação não seja definida, nem que o Jardim Botânico quisesse dispor sobre uma possível regularização fundiária de interesse social, isso não seria possível, pois a autarquia não tem propriedade de terra. Este é um dos requisitos obrigatórios para a Refis, conforme consta da Lei 11.977. Essa legislação estabelece a necessidade da demarcação da área em domínio público para legitimar a posse dos ocupantes. Como visto, caso não se definam previamente os limites do Jardim Botânico por meio do competente registro na serventia extrajudicial de imóveis, não há possibilidade jurídica de se levar adiante qualquer projeto de refins nessa localidade sob pena de cometimento de ilícitos administrativos, cíveis e penais.
Ultrapassada a fase de delimitação e registro da área, a SPU e o Jardim Botânico poderão se debruçar para resolver possível ocupação do parque por pessoas físicas. A questão social envolvendo os moradores é uma situação sensível e controvertida do ponto de vista jurídico, considerando que a moradia é um direito previsto, é um direito social previsto na Constituição Federal. Por outro lado, normas rígidas procuram proteger e conservar o patrimônio do estado natural ou não, o que acontece por meio do tombamento ou da proteção direta ou indireta ao meio ambiente. O tombamento, nos termos considerados pelo Decreto-Lei 25, visa a proteção do patrimônio histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico. O efeito jurídico do tombamento consiste no dever de conservação da identidade do bem, considerando de sua forma original. Quanto ao meio ambiente, o artigo 225 da Constituição é explícito ao garantir que todos têm um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que atualmente é entendido como direito fundamental da terceira geração pela moderna doutrina do direito constitucional. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso em julgamento, através de mandado de segurança impetrado e que foi relatado pelo eminente ministro decano Celso de Mello. Neste contexto, deve-se buscar o equilíbrio nas ações do Estado entre a necessidade de prover a moradia e a preservação do patrimônio tombado e do meio ambiente, para se cumprir um dos fundamentos previstos na Carta Magna. Nesse diapasão, cabe citar o artigo 54, da Lei 11.977, que abre a possibilidade de regularização fundiária em áreas de preservação permanente, as APP, conforme definida no Código Florestal. Destaque que essa opção somente pode ser admitida nos casos que ocorra simultaneamente os seguintes pressupostos. A ocupação da APP foi anterior a 31 de 12 de 2007, o assentamento estiver inserido em área urbana consolidada e o estudo técnico comprovar que a intervenção programada implicará na melhoria das condições ambientais relativamente à situação de ocupação irregular anterior. Portanto, diante deste caso concreto, caberá à SPU e ao Jardim Botânico observar se há possibilidade ou não de aplicação da legislação citada. Diante desse fato, senhor presidente, eu estou de acordo com a conclusão a que chegou o senhor procurador-geral, eminente doutor Lucas Rocha Furtado, no sentido de que os órgãos e entidades envolvidas delimitem e registrem os limites do parque. Também concordo com o acolhimento das razões justificativas dos responsáveis, tendo em conta que os agentes estão buscando uma solução para o refis na área questionada. No entanto, procurando dar efetividade às novas ações que visem o cumprimento da legislação que rege a matéria tratada nos autos, deve o tribunal, com base no artigo 70, caput 71 da Constituição Federal e da Lei Orgânica, fixar prazo certo para que os órgãos competentes executem as medidas necessárias. Para isso, o Ministério do Planejamento, a SPU do Rio, o Jardim Botânico, o IFAM, deverão enviar ao TCU relatórios trimestrais sobre as medidas adotadas para 1. Cessão ao Jardim Botânico em regime de concessão de direito real de uso resolúvel do terreno historicamente pertencente ao Jardim Botânico, inclusive o horto florestal. E 2. Que findem a delimitação da área essencial às atividades da autarquia e a conclusão da revisão dos tombamentos. No tocante à emissão do título de concessão de direito real em favor da senhora Gracinda Santos Silva, ressalto que o agravo interposto pela AGU suspendeu a execução da reintegração de posse, o que por si só faria perder o sentido da concessão de uso. Apesar disso, as justificativas apresentadas pelo superintendente da SPU do Rio de Janeiro podem ser acatadas, haja vista a individualidade do caso, senhora muito idosa com 94 anos, viúva e com filho deficiente, imóvel situado fora de interesse imediato do Jardim Botânico e outros 48 imóveis na mesma localidade estarem em situação jurídica idêntica. Por fim, entendo ser pertinente tornar definitiva a decisão da medida cautelar adotada nos autos 32.772/2010, por meio do item 9.3 do Acórdão 719/2011 plenário, que determinou a SPU do Rio de Janeiro que se abstivesse de realizar a titulação de ocupantes do projeto de regularização fundiária no Jardim Botânico, haja vista que os motivos ensejadores continuam presentes. Ante o exposto, senhor presidente, apresento o resumo do acórdão.
acolher as razões justificativas dos gestores, tornar definitiva a determinação da medida cautelar, determinar o cumprimento pelos órgãos e entidades em ordem sucessiva de prazo dos subitens seguintes, que findem dentro de 60 dias a delimitação. Nós estamos dando, ministro Zé Múcio, 60 dias para que findem a delimitação da área de interesse essencial às atividades do Jardim Botânico. 3.2. No prazo de 90 dias, depois de 60, 90, para que adotem as medidas cabíveis para a forma de para a formal transferência ao Jardim Botânico de todos os seus bens imóveis, inclusive o horto florestal, até que seja averbada e ou registrada em cartório as delimitações exatas da área abrangida pelo parque. Que findem depois mais 300 dias a delimitação da área essencial às atividades do Jardim Botânico e a conclusão da revisão dos respectivos tombamentos, fazendo-se a averbação e o registro em cartório de imóveis. O envio de relatórios trimestrais sobre as medidas adotadas para cumprimento das determinações deste acordo. Tão logo sejam definidos e regularizados em cartório os limites territoriais do Jardim Botânico, que adote medidas para a obtenção da reintegração de posse de qualquer outra área do parque ocupada indevidamente e não contemplada com correspondente decisão judicial transitada em julgado. Outras determinações à SPU e ao IBAMA que estão presentes. Então, nós estamos transferindo exatamente para a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal que estude isso aí, ministro Zé Múcio, e que elabore esses estudos para ser submetido ao TCU. Nada mais do que isso. Nós não estamos decidindo absolutamente nada aqui. Estamos dando essa competência para lá e tornando apenas uma medida cautelar que foi concedida por mim, como definitiva em função disso, para que não haja novas invasões lá. Na fase de discussão, o ministro Zé Múcio. Senhor presidente, senhor procurador, senhores ministros, senhora ministra, eu não sei se estou com mais inveja do senhor, do acordo ou da manifestação favorável do Ministério Público, talvez dos dois. Mas eu queria dizer o seguinte, apenas não fui citado explicitamente, mas eu fui testemunha do gigantesco trabalho que foram feitos nos últimos anos. Isso é um problema que o prezado ministro conhece tão bem, se arrasta 202 anos. 202 anos. E tem uma curiosidade que pouca gente sabe. No governo passado, tinha um ministro que havia nascido lá, nessa invasão. Então, era um caso que ele me pedia para que nós resolvêssemos, que a família dele está lá, é um dos invasores, e tem uma história lá de 202 anos, o avô nasceu lá. E qual era o grande problema? Ninguém queria assumir o ônus de tutelar, vamos dizer assim, o diálogo, de assumir a responsabilidade de trazer a SPU, de trazer meio ambiente, de trazer o próprio executivo do governo para essa discussão, porque ninguém queria ter essa responsabilidade, porque era um problema que ultrapassava governos, vontades. Tinha todos os vetores ideológicos, políticos e comerciais envolvidos nisso. Mas eu queria pedir a Vossa Excelência, até em homenagem à dificuldade que tive para ter tempo de olhar mais esse projeto e ver onde nós erramos e não conseguimos acertar nisso, foi uma das falhas da nossa gestão. Eu queria ver se com esse acordo nós poderíamos até fazer com que a própria AGU, que assumiu agora isso, a Advocacia Geral da União, resolveu se responsabilizar por esse acordo, por esse entendimento. Eu queria pedir a Vossa Excelência, já que nós estamos há 202 anos esperando e o senhor há 1 ano e meio com esse processo, garanto que não passo mais de 1 mês e devolver esse processo para o plenário. Não, tudo bem, de minha parte não tem mesmo, porque é regimental, Vossa Excelência tem todo o direito regimentalmente de pedir vista. Quero só deixar registrado apenas para esclarecer que a AGU não está entrando agora. A AGU está entrando há muito tempo no processo, já entrou há muito tempo e está participando. Apenas para deixar bem transparente a situação disso aí. E o que nós estamos dando é competência para o próprio governo, através da comissão própria, juntamente com os moradores, com as comissões lá dentro, resolva o problema dentro desse prazo. Okay. Perfeito? Só isso. Mas, Vossa Excelência tem todo o direito. Vista concedida, mas o ministro quer falar? Mais uma vez o meu voto. Essa questão já tinha sido trazida à deliberação do tribunal, à análise do tribunal há muito tempo. E é uma questão que não é recente. Assim, embora ela tenha 200 e muitos anos de existência, ela já foi analisada por diversos órgãos da administração,
tenho conhecimento de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça que examinou exatamente essas mesmas questões, assim, que mostram toda a importância do tema. Eu fico pensando, o lugar hoje mais privilegiado do Rio de Janeiro é o Jardim Botânico. E quem mora dentro do Jardim Botânico pode contemplar um patrimônio que deveria ser público, assim, de uma forma absolutamente singular. Então, senhor presidente, apesar de todas essas implicações sentimentais de pessoas que nasceram dentro desse patrimônio, eu também, da mesma forma que o eminente relator, uma vez que já elaborei a minha manifestação sobre o tema e tenho profunda convicção sobre essa questão que se arrasta há tanto tempo e, sobretudo, da exploração dessa questão que hoje existe em detrimento do cidadão carioca. Então, eu apresento aqui minha declaração de voto, que é brevíssima, nos seguintes termos, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno do Tribunal. Eu gostaria, senhor presidente, inicialmente de cumprimentar o eminente relator pelo voto apresentado, que expõe toda a problemática hoje existente em relação à área pública centenária de inequívoco interesse coletivo pertencente ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em vista da importância da questão, não poderia deixar de enfatizar minha preocupação com a necessidade de precisa, imperiosa delimitação e registro da área, a fim de evitar que áreas públicas destinadas ao programa de regularização fundiária de interesse social venham indevidamente a mesclar-se ou sobrepor-se a sítios tombados pelo IPHAN ou sob preservação ambiental. Louvável, senhor presidente, a preocupação externada pelo eminente relator, porquanto a matéria tratada nos presentes autos envolve questões relevantes que devem ser resolvidas pelo poder público, ou seja, a necessidade de preservação do parque em face de sua absoluta relevância ambiental, científica e cultural, que em nenhum caso cede espaço à garantia ao acesso à moradia, direito constitucionalmente assegurado a todos os brasileiros, objeto das ações de regularização fundiária a cargo da SPU. Embora ambas as questões encontrem-se protegidas pela Carta Constitucional, devem ser harmonizadas e não podem implicar a mútua supressão desses direitos. É inadmissível, sob o argumento da garantia à moradia, a ocupação de áreas públicas ou bens de uso comum do povo, como ruas, praças, jardins, parques, etc., com ou sem autorização do poder público. Em todo caso, a delimitação da área tombada pelo IPHAN com a participação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e das áreas de proteção ambiental é garantia imprescindível à intangibilidade desses bens e da própria regularidade do procedimento de regularização fundiária de interesse social. Assim, faz-se necessário a determinação ao JBRJ, ao Jardim Botânico e ao IPHAN, que adotem as providências necessárias a, em prazo razoável, proceder à demarcação da área essencial às atividades da autarquia e as de tombamento insuscetíveis de regularização cheguem a termo. Enquanto tais providências demarcatórias não estejam conclusas, é imperioso tornar definitiva a medida cautelar exarada no Acórdão 719, no sentido de a SPU e a SPU-RJ absterem-se de realizar a titulação de ocupantes do projeto de regularização fundiária no Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro, ao tempo em que persistirem as irregularidades identificadas. Obviamente, a referida cautelar, cuja manutenção se propugna, alcança também a abstenção, por parte dos referidos órgãos gestores, de qualquer ato tendente ao planejamento e ou execução do projeto de regularização fundiária de interesse social dentro do Jardim Botânico, ou onde houver área tombada ou área sob preservação ambiental.
Feitas essas considerações, adiro à íntegra da bem elaborada minuta de acórdão submetida à consideração deste colegiado, pedindo vênias ao eminente revisor, porque essa questão já tinha sido também submetida à minha análise e eu considero que esses interesses coletivos que são preservados por meio do Jardim Botânico se sobrepõem àquelas pessoas que invadiram áreas e comerciaram áreas e expandiram áreas dentro desse Jardim Botânico que deveria ser um patrimônio público coletivo. Ministro Múcio? Na realidade, eu não estou me contrapondo ao voto do ministro. É de praxe aqui nessa casa, quando o ministro não se sente seguro, não se aprofundou no processo, pedir ao outro que permita que se estude melhor o processo. Ainda semana passada, o ministro Valmir pediu a mim que retirasse um processo, eu não deixei votado, foi tirado. O ministro, meu prezado Cedrais, também pediu para que fosse retirado, de maneira que pode ser que semana que vem eu traga um voto absolutamente igual a vocês. Apenas gostaria de também votar com o mesmo entusiasmo e com a mesma firmeza que vocês estão votando. Acho que esse direito a casa me assegura. Vista concedida, já antecipados os votos, ministros Valmir Campelo e Walter. Apenas para me excusar, porque eu não pretendi em nenhum momento questionar a correção, a isenção de julgador do eminente ministro Zé Múcio. Eu agradeço a Sua Excelência, eu sei que o trabalho de Sua Excelência enriquece sobremaneira este julgamento. E não foi meu intuito de dar uma demonstração que pudesse levar a esse entendimento. Passo a palavra ao ministro Augusto Nardes para